Queria agradecer aí ao Sérgio, presidente, o convite de estar aqui. E eu tinha dois conjuntos de observações a submeter à consideração dos senhores. Primeiro, nesse tema da expansão do Brasil na região, né, ela está desde mais de 25 anos organizados em torno da ideia do Mercosul. Né? Acho que esse é o que nós temos. Provavelmente o país talvez não tenha feito o exercício que a Espanha fez nos anos 80, que levou a uma decisão de entrar na América Latina, cujos frutos está colhendo em parte agora, né, de forma mais organizada que a gente, mas eu acho que todo mundo concordaria que a decisão estratégica tomada nos anos 80 foi em torno do Mercosul. As observações aqui não serão diferentes do que a maioria dos senhores conhece. Os resultados são, ainda que positivos, se não te olhar para trás, que a soma líquida seja positiva, mas são algo decepcionantes e claramente são decrescentes, têm decrescido com o tempo à medida que a gente chega perto de hoje, o que dá uma parte da sua inquietação, tá certo? Por esse lado. Entretanto, e essa é a segunda parte, independente da diplomacia, independente de um projeto mais organizado de governo, né, a presença do Brasil na região, sua integração, está se redefinindo rapidamente e por duas razões principais, a meu juízo, que se colocadas algum tempo atrás pareceriam até esdrúxulas e mal posicionadas, né? A primeira, uma delas sendo como fugir do custo Brasil, né, que eu queria elaborar um pouquinho aqui com vocês, certo? Então, voltando à primeira parte, né, embora o comércio na região tenha crescido, né, na verdade, no período recente ele enfrenta dificuldades e cada vez é mais claro que, do ponto de vista comercial, né, a grande vantagem do Brasil desde sempre foi e continua a ser um global trader, né? Essa é a capacidade de se relacionar com diferentes regiões e de, portanto, a poder acomodar situações diferentes no ciclo econômico dessas diferentes regiões. Então, o comércio na estrutura do Mercosul cresceu, mas cresceu muito aquém do que se imaginava, sofre problemas mais recentes e, da mesma forma, os investimentos cruzados foram também muito mais limitados do que se poderia imaginar. Deixa eu lembrar três ou quatro segmentos que ilustram bem esse ponto. Primeiro, claramente, é o regime automotivo. Foi a primeira tentativa organizada, grande, de uma integração no espaço econômico e que nasceu com um projeto estratégico que fazia muito sentido, né? Que é o quê? Concentrar no Brasil a produção de veículos de escala mais alta, que são tipicamente os veículos de entrada, hoje estão ficando menos importantes no mercado, porque o país está mais rico, né? Mas os veículos 1000 cilindradas, de coisas dessa natureza, dado que o setor automotivo é muito sujeito à economia de escala. E a mesma coisa valia do ponto de vista da indústria de autopeças. O grosso da indústria de autopeças já existia no Brasil e assim poderia ser otimizado com uma escala maior. E a concentração na Argentina de produtos menos sujeitos à economia de escala. Por exemplo, picapes, veículos de runs de produção menores. Com o livre comércio dentro da região, claramente estabelecia o que o Dr. Gerdau acabou de falar, né? Uma matriz de fornecimento, inclusive uma matriz para exportar com uma razoável eficiência. Portanto, né, desde o início, aliás, desde o tempo que eu ainda estava no governo, né, o Celso também há de lembrar muito, isso foi sempre cheio de atritos, cheio de areia, cheio de problemas, e até hoje é assim. O resultado disso foi que a indústria automotiva, que cresceu no embalo inicial, se tornou uma indústria de baixo conteúdo tecnológico, pouco eficiente, né, de preços altos, e que não resistiu à primeira fresta que apareceu, que foi o acordo com o México. A indústria mexicana começa a fornecer para o Brasil e dá base, inclusive, a estratégias consistentes de entrada no mercado brasileiro, por exemplo, o caso da Nissan recente, né, por esse lado. Ao mesmo tempo, né,
como aqui a gente continuava com uma coisa de custo alto, aquilo que era interessante para o Brasil no acordo com o México, que era exportar Fuscas e outros carros do mesmo padrão para o México, desapareceu. E nós ficou só com a vinda da importação. Aí quando entra a Coreia e depois, mais recentemente, o Japão, o sistema implodiu. E implodiu realmente de forma extraordinária, e abriu-se um outro capítulo que não está sob discussão aqui hoje, de tal sorte que esse primeiro exercício é um exercício extremamente frustrante. O segundo transbordo natural seria o investimento direto em outras áreas que não o automotivo. E, de fato, esse investimento foi relativamente importante. Se a gente pegar os dados, eu estou usando aqui, o Zé Tavares está aqui, a base de dados do Sindes nos fornece, que é extremamente útil, né? Mas é nítido, se alguém de vocês olharem, eles fazem um resumo dos principais projetos realizados, além dos anunciados, mas o que interessa são os realizados. Nitidamente há uma redução bastante intensa desses projetos, especialmente no caso argentino. E por que isso acontece? Porque nós foram se acumulando, né, casos de frustração nessa coisa. Eu ainda estava no comitê estratégico da Vale, no início dos anos 2000, quando já se hesitava sobre uma mina grande de potássio, um aproveitamento grande de potássio na Argentina. O Brasil é um importador de potássio, de extremo interesse nosso, e até hoje a Vale não teve condição de tomar uma decisão firme pelo risco de governança, como o senhor colocou, é o risco maior, né? A mesma coisa aconteceu com Petrobras, a história recente, né, é bastante. E veja aí o nosso Marcos Pratini, ocorreu a mesma coisa com a expansão dos dois grandes frigoríficos brasileiros, né, na sua incursão inicial na Argentina. Tanto o então JBS, Friboi, né, quanto a Argentina tiveram uma história de grandes dificuldades nos seus investimentos. E com isso, os investimentos caíram, né, e completa-se essa construção da desconfiança, das dificuldades de governança, com o período bem mais recente, onde a Argentina vive mais um caso clássico onde o rabo abana o cachorro, né? Qual seja, com a quebra da safra da soja por causa de clima, há uma escassez aguda de divisas na Argentina, né? E a política argentina, a econômica, passou a ser definida por uma única variável, né? O fluxo cambial é negativo, é muito difícil, o que leva o governo a uma intervenção direta, controlando de todos os tipos, mas leva a uma variável operacional de política econômica que é muito simples. O saldo comercial mínimo da Argentina tem que ser de 10 bilhões de dólares. O ideal seria que fosse de 12. Então, se cai a exportação, tem que cair a importação. É tão simples quanto isso. E para isso se usa um método não tradicional que se chama Guillermo Moreno, como os senhores conhecem. El Morenaço. Extremamente eficiente. Evidentemente, isso não é não leva à construção da confiança e à construção dos investimentos. O terceiro segmento, onde seria natural de se imaginar um avanço na integração, seria o agronegócio. Importante para todas as regiões, região é importante, né? E de fato, em alguns casos, isso aconteceu. Acontece com o Paraguai, né? A produção de grãos no Paraguai cresceu de forma significativa, ela é realmente importante, né, nesse período recente, né? Por exemplo, se eu pegar a safra 2000-2001, em soja, o Paraguai produzia 3,5 milhões de toneladas e este ano 8 milhões e 100. Né? É extremamente bem sucedido, é um sistema integrado, parte é tocado por brasileiros, parte por Paraguai, mas funciona razoavelmente bem. Bolívia tem um pouco disso também, na região aqui de Santa Cruz, né? Na proximidade da gente. A Bolívia partiu de 1.100.000 toneladas no mesmo período para 2.400. Então há uma razoável integração na área do agronegócio, e não só isso, da logística, da exportação, com o Paraguai, alguma coisa com a Bolívia, e também com o Uruguai.
né? Muitos arrozeiros do Rio Grande do Sul migraram para o Uruguai e uma boa parte que nós importamos de arroz, na verdade, é o mesmo sistema do Rio Grande do Sul, apenas separado formalmente por uma... Então, isso... E agora vai para o soja, está indo para o soja. A mesma coisa aconteceu com as florestas, né? E assim sucessivamente. No caso com a Argentina, as dificuldades foram maiores, não só porque é mais competitiva, e na realidade o que a gente tem foi o inverso, né? Foi a entrada de grupos argentinos como o El Terrar, o Los Globocopatl aqui no Brasil, mas também ficou muito aquém do que a gente podia imaginar. O quarto bloco seria o bloco da construção pesada. Esse, eu acho, a nossa avaliação, ele avançou um pouco. Ele começou basicamente embaixo do guarda-chuva oficial, troca por petróleo, acordos, e foi migrando com o tempo, em parte, para PPPs, para concessões, para outros projetos mais sustentáveis de prazo maior, ainda que permaneça isso desta forma. Mas no conjunto, né, eu acho que a observação, se a gente pegar o volume de investimentos, a questão comercial, né, esse arranjo ele foi perdendo gás ao longo do período. E acho que ninguém discordaria desse fato, né, de que hoje ele tem um problema significativo, né? A inclusão de Venezuela nesse arranjo promete melhorar esse processo de forma acelerada, de modo que acho que é uma observação universal e não exclusivamente brasileira, né, de que esse aspecto do nosso desborde, da nossa expansão para fora do país, um país que era reconhecidamente dava as costas para a América Latina, né, vivia virado para o mar, começou bem, perdeu o gás e hoje claramente está sem rumo. Entretanto, como a vida econômica avança, né, duas coisas estão trazendo de uma forma diversa, mas eu acho que com muito mais profundidade, né, uma outra onda, mas não mais no Mercosul. Claramente eu estou falando dos países da chamada Aliança do Pacífico. Exatamente, são países... bom, o Chile cresce desde sempre, não é novidade, mas o do Peru é relativamente mais novo. A questão da Colômbia é cada vez mais importante, né, em várias áreas. Me disse há um mês e meio atrás, o Michael Reed, que é o editor de América Latina da Economist, né, que a expectativa deles naquele momento, não sei se mudou, talvez não tenha mudado, é que algum tipo de acordo o governo faria com as Farc, de tal forma que algo como 2/3 daqueles que estão mobilizados hoje se desmobilizariam. E o terço que tem um outro tipo de negócio há muito tempo, né, mais ligado ao tráfego, permaneceria, mas mais nos cantos. E que isso levaria a agricultura da Colômbia a dar um salto. Como o setor de energia da Colômbia está dando um salto, uma coisa cada vez maior, né? E finalmente o México, que o senhor mencionou, né? Que recuperou sua capacidade competitiva de forma extraordinária. O México hoje é competitivo com os asiáticos para colocar roupa nos Estados Unidos, que é um negócio que, se alguém dissesse há 3 anos atrás que seria possível, provavelmente seria taxado de maluco, não, mas aconteceu por esse lado. E este grupo de países com políticas muito mais market friendly, né, com governança mais adequada, estão cada vez mais a atrair investimento e comércio. E agora nós estamos falando de volumes maiores, né? Não são volumes de investimento tão pequenos, né? Se a gente dá uma pequena olhada nos dados do Banco Central, desses períodos mais recentes, vamos observar, né, que o crescimento do investimento brasileiro nessas regiões cresce muito fortemente na proporção em que mingua os outros por esse lado. E isso está associado a um outro fator, esse sim, absolutamente inesperado até 2 anos atrás, quando nós nos deparamos com ele a partir de um cliente, de um projeto específico, que é busca de alternativas para fugir do custo Brasil.
também é alguma coisa que, se fosse dito há algum tempo atrás, seria realmente muito esquisito, tá certo? Mas, falando com o Ricardo Senes ontem, da Prospectiva, ele também tem como consultor a mesma experiência, inclusive de dar consultoria para clientes indo nesta direção. Isso vale para cosméticos, vale para confecções, farmacêutica, TI, petroquímica. Cada petroquímica é mais extraordinário, né? A revolução do shale gas produz um preço de gás nos Estados Unidos que é o mesmo do México. E o gás natural nos Estados Unidos e no México custa o equivalente a $20 por barril, ajustado pelo seu coeficiente energético, que é 1/4 do preço. Com isso, renasce a indústria petroquímica, e se olhar o que Braskem e Oxiteno estão fazendo, são grandes investimentos nos Estados Unidos e no México. Né? E a comparação dos $2 com barril, eu falei barril, mas é equivalente a $20 por barril, mais $2,5 por milhão de BTU, né? Enquanto que no Brasil isso em Camaçari custa $15 por milhão de BTU, que é exatamente, não é só vender 2 vezes, é vender 2 vezes e cobrar caro toda a vida. Esta é uma arte comercial, só que quando é caro demais mata o cliente. E está matando o mercado industrial de gás natural no Brasil, está levando a indústria a sair daqui. Mas nós conhecemos projetos na mesma direção, de confecções para o Peru, para não falar só nos mineração, né? Na Colômbia, confecção na Colômbia, né? e assim farmacêuticos, a mesma coisa, mesmo no Paraguai. Nós temos, já fizemos trabalho para 2 ou 3 clientes do estado do Paraná, né, que pretende mudar parte da produção para o outro lado de lá. Né? A energia é mais barata, né? Os impostos são mais baixos, né? O juro é muito mais baixo, e mão de obra não tem lá e não tem aqui, então tem que treinar mesmo, né? Não faz diferença, e a logística é muito pouco afetada. Você põe 300 quilômetros a mais na logística, e o que ganha de custo para o outro lado? Se os paraguaios souberem fazer direito, né, é possível atrair bastante gente. Não tem imposto sobre folha de pagamento, né? Não tem. É o único país do mundo, eu acho, que ainda tem imposto sobre folha de pagamento. Uhum. E muito próximo, né? Muito próximo do Brasil, tá certo? E do ponto de vista de estrutura de logística, de distribuição e de mercados, é mais ou menos a mesma coisa. O resultado, né, é que eu não tenho dúvida que esta forma de expansão vai tender a crescer. E vai tender a crescer cada vez mais rápido. E aí sim, o investimento cruzado é importante, né? Investimento chileno no Brasil, a Latam é apenas um dos exemplos, mas não é o único, né? Cencosud tem uma série de coisas dessa natureza, a Colômbia tem investimentos, o México tem investimentos maiores, né? Eu estou sendo prejudicado aqui por ser o último, porque os papeizinhos dos meus colegas eram de 5 minutos, o meu é de 3. É pessoal. É pessoal, eu acredito que tem algo pessoal. E em retaliação eu vou então terminar. Tá? Diz o Dr. Jorge que merecido. Pois então só me cabe terminar. Mas o que eu queria... É retaliação. Mas o que eu estava realmente... O que eu queria dizer a vocês é o seguinte: na proporção do meu desencanto com a estrutura tradicional, reforçada agora pela presença da Venezuela, muito construtiva, né, aparece essa percepção, né, que existe sim uma integração com muito mais capacidade, uma expansão, com muito mais possibilidade de enraizamento, de volumes maiores, né, e uma alternativa de integração regional razoável. Se é ruim ter que sair daqui para fugir do custo do Brasil, do ponto de vista de integração latino-americana é muito bom, né? Porque dá um aumento da eficiência que a gente estava procurando, e eu acho que esse caminho que apareceu, ele é totalmente à margem da diplomacia. Isso está acontecendo porque está acontecendo, né? Não tem nenhum suporte diplomático maior, ao contrário, eu diria até que tem uma certa má vontade. Eu li uma observação de uma alta autoridade da República que o Aliança do Pacífico tem um certo ar de Estados Unidos, tá certo? E que isso seria ruim, né, por esse lado. Mas eu acho que é por isso aí que a gente vai. Cabe-nos ficar atento a esse tipo de coisa, e como analista, avaliar melhor isso. Mas eu não tenho dúvida que nós estamos redirecionando
esse processo de integração com muito mais potência do que antes. É isso aí, minha gente. Obrigado. Viu?